Você tem a disputa territorial por 3 facções. Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícias. 3,5 milhões de cariocas vivem em áreas dominadas por criminosos. Foi o que mostrou um estudo feito por ONGs e universidades publicado hoje. Gente, isso dá metade da população da cidade. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos, digamos, 2/3 de tráfico de drogas e 1/3 de milícia na ocupação dessas favelas. Mas a realidade é que a milícia aqui, ela se mistura ao tráfico de drogas. A milícia, originalmente, ela era um grupo de pessoas que impunham uma determinada lei e uma ordem a um local. Essa era a ideia de milícia, originalmente, como crime organizado, que eles eram donos de um determinado território. Mas hoje, aqui no Rio, a milícia pratica crime tanto quanto o tráfico de drogas, pratica tráfico de drogas e as organizações criminosas, que a gente comumente chama de traficantes, elas praticam os mesmos crimes. Então, é só uma divisão, é mais uma facção que nós temos de organização criminosa. Então, não somente ele explora a venda de drogas, mas ele explora também, outros segmentos econômicos dentro de uma comunidade. Então, hoje, a maioria já está explorando, por exemplo, o roubo de carga. Hoje, muitos já exploram sinal irregular de TV. Hoje, já exploram pagamento de taxas de alguns serviços, de motos, de vans. Quer fazer obra na comunidade, tem que pagar uma taxa para poder fazer obra. Enfim, ele ramificou o seu trabalho. Você tem um crime que sempre vai impactar um grupo social, maior ou menor, e a partir do momento que você não consegue perceber que aquele crime está sendo pelo menos rigorosamente apurado para ser rigorosamente punido, aquele grupo social vai começar a avaliar que, bom, esse crime qualquer um pode cometer, ou se eu quero uma punição por esse crime, eu vou ter que buscar por meios próprios. Isso é um estímulo à milícia, isso é um estímulo a esses tribunais das organizações criminosas. Eu não vou mais roubar no conjunto da PM, no BNH, e que o país seja como exemplo para todos os outros. Aí, ó, que isso vocês vão como exemplo, ninguém faça o mesmo, gente. Isso é muito errado, me desculpa. O homem acusado de estupro pelos criminosos foi condenado à morte e estava sendo torturado quando os policiais chegaram. No Rio de Janeiro, a periferia do Rio de Janeiro e as favelas do Rio de Janeiro, todas elas são enquadradas como áreas onde o Estado não consegue atuar. A gente ouve histórias de pessoas, como não adiantou nada, eu fui lá falar com o miliciano ali da rua. Eles foram lá e falou com o traficante deu uma surra nele. É o surgimento, sim, de uma ditadura local, uma ditadura em armas. Seja uma ditadura de milícia ou do narcotráfico. É o Tribunal do Tráfico onde os bandidos julgam seus rivais. Eles são julgados na frente de quem quiser assistir. Isso, na verdade, funciona como medida educativa para a comunidade onde eles dominam. Se vocês não seguem a legislação local, se vocês não seguem o código de ética do crime, vocês são mortos. E vocês, como estão viajando no Brasil e viajando na América do Sul também, vocês já devem ter visto aí o que isso significa para o cidadão trabalhador quando ele vive sob a égide de alguma organização criminosa, dentro de um controle territorial. Isso é o fim da civilização para aquela pessoa. Para ele, é o fim da civilização. O que a população das comunidades carentes do Rio de Janeiro vive sob o jugo do crime organizado, essas mesmas comunidades onde, por ordem do Supremo, a polícia hoje está proibida de ingressar, o que essa população vive pode ser exemplificado com um dos processos mais tristes que eu acho que eu já tive. Um rapaz nunca tinha tido contato com o pai, né? Quando ele nasceu, o pai já não vivia com a mãe. E aí ele descobriu que o pai morava numa favela que ficava em frente à que ele morava. São 2 morros, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Os 2 têm favelas e ambas as favelas são dominadas pelo tráfico, porém por facções rivais. E aí ele descobriu, poxa, meu pai mora aqui perto e tal, e aí ele passou a ir para assistir domingo, né? Assistir futebol junto com o pai, pela televisão e tal. O traficante, ele não admite que um morador de uma comunidade dominada por uma facção rival
entre na comunidade que a facção dele domina. Num domingo, enquanto eles assistiam ao futebol pela televisão, os traficantes entraram na casa do pai, arrastaram o menino para o lado de fora e o amarraram num carro, na parte de trás do carro, com a boca no cano de descarga. Mandaram reunir todos os moradores ali num largo, uma praça ali, e deram várias voltas com o menino amarrado até ele morrer. Foi uma morte horrível, dolorosa, né? E o pai também presenciou. Quando nós fizemos a audiência, e o pai era praticamente a minha única testemunha, né? E quando eu pergunto pro pai, como é que foi que seu filho morreu? O pai diz assim, não sei. Ele estava vendo futebol comigo na televisão. Quando o jogo acabou, ele foi para casa dele, porque ele não mora aqui nessa favela, né? Ele foi lá e depois eu não sei o que houve. Depois que ele saiu da minha casa, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei, acabou meu processo, acabou o caso, né? Acabou a minha acusação, né? E a audiência acabou, não tinha mais ninguém. O juiz, que era muito meu amigo, uma pessoa maravilhosa, meia hora depois, liga lá para minha sala e diz assim, Marcelo, você podia descer aqui no meu gabinete um instantinho? Posso, claro. Desci, entro no gabinete, ele tá com uma cara horrível, o juiz, né? Um olho vermelho. E disse, o que aconteceu? Ele falou, você não faz ideia. O seu João voltou aqui. Eu falei, que seu João? Seu João? O pai do menino que morreu, que deu aquele depoimento horroroso que acabou com o meu caso? Ele voltou aqui. Ele se escondeu no corredor, esperou os réus irem embora, voltou aqui, bateu aqui no meu gabinete e disse, doutor juiz, eu vim aqui pedir desculpa pro senhor. O senhor sabe que tudo que eu falei é mentira, né? E começou a chorar. E foram eles mesmos, eles entraram. Eu estava vendo futebol com meu filho, entraram na minha sala, arrastaram meu filho, fizeram tudo isso que está escrito lá, que o promotor escreveu. Mas eu moro lá. Eu moro lá, eu moro no mesmo lugar que eles. Eles são os traficantes que dominam aquela minha favela lá onde eu moro. Se eu disser isso, quem morre sou eu, né? E chorava. Mas eu fiz questão de voltar aqui porque eu acho que uma questão de respeito, eu precisava dizer isso pro senhor aqui, né? E foi embora. Porque a sensação de impotência é tão grande, né? E não pode, pelo menos, fazer a única coisa que pode consolar o pai de uma vítima, né? Que é chegar numa audiência e dizer, olha, foi ele, eu vi, vocês condenem, mandem esse sujeito para a prisão. Não, ele tem que fingir que não sabe como aconteceu, se sente tão humilhado que volta chorando para dizer pro juiz, desculpe, eu não tinha jeito, eu tinha que mentir. Senão, a próxima vítima seria eu. Dá logo, papo. Aqui é o que eles chamam de ponto de contenção. O que acontece? Se um grupo de bandidos tenta retardar ou evitar a aproximação da polícia em pontos de venda de drogas. O bandido está disparando contra o veículo blindado da Polícia Militar. Olha só, a gente está ao vivo vendo essas imagens, são terríveis, olha só. Troca de tiros entre bandidos e policiais militares. A mesma facção criminosa que manda que os seus traficantes resistam à ação policial é a mesma facção criminosa que matou 3 garotos na Baixada porque roubaram um passarinho, furtaram um passarinho. É a mesma facção criminosa que a menina não quis mais namorar o traficante e foi esquartejada. É a mesma facção criminosa que na Maré foi dar um tiro no policial, matou uma criança. Complexo do Alemão, Parque Proletário, enfrentamento, troca de tiros, confronto. Estavam atirando contra o nosso grupamento de policiais militares. E aí, quando nós nos posicionamos e começamos a identificar os locais, íamos responder uma série de jovens, garotas, meninas com bebês de colo vindo na nossa direção. Obviamente, foi mandado pelos narco-guerrilheiros uma espécie de... A descrição militar para isso em qualquer lugar do mundo seria escudo humano. Para dar tempo deles se retirarem, e obviamente a gente não pode atirar, mas eles continuam atirando no meio daquelas mulheres de cima.
O papel da mulher nessas organizações criminosas, ele se resume a ser um objeto daqueles homens. E sendo um objeto, a partir do momento que aqueles homens são presos, elas são levadas a ter obrigações. Elas podem até ter alguns benefícios de serem sustentadas pelas organizações, dependendo do grau de hierarquia que a pessoa tenha dentro da organização. A elas é exigido ter esse comportamento de ir visitar, e se não forem visitar, elas são punidas. A punição leve de uma organização criminosa para uma mulher é raspar o cabelo. Existem punições mais graves, como agressões físicas, violência sexual. Na favela, se o camarada tem uma esposa bonita, uma filha, começa a virar uma mocinha e ficar bonito, se o marginal cismar com uma dessas, ele vai ter que ceder, ou então se muda de lá, ou morre, ou é espancado ou perseguido. Se nós não conseguirmos resolver essa questão, o que nós estamos permitindo é o surgimento de outros estados dentro do Estado brasileiro. Nesses estados, a lei brasileira não vale. As cortes de justiça são outras, o exército é outro. O policial militar e o policial civil do Rio de Janeiro, eles enfrentam um crime organizado que, segundo a Secretaria de Inteligência da Polícia Civil, emprega alguma coisa em torno de 56.600 homens armados fortemente. Armados fortemente no Rio de Janeiro, em grande parte, significa fuzil. Fuzil, granada, até armamento antitanque já foi encontrado com pelo menos uma das facções aqui no Rio de Janeiro. É um exército, né? A primeira vez que eu tive contato com esse relatório, esse número de 56.600, eu falei, mas é um pequeno exército, né? Aí alguém me corrigiu, eu disse, não é tão pequeno assim, não. É muito maior que o de Portugal, mais ou menos o tamanho do exército da Alemanha. Eu moro no Rio de Janeiro desde 1973. Eu assisti uma parte desse processo de degradação institucional que teve o seu epicentro, né, o seu foco no Rio de Janeiro. É um processo que muitos policiais descrevem que começou a se tornar mais grave a partir dos anos 80, quando os traficantes começaram a ter acesso a armas de guerra. A situação saiu de controle, quando os traficantes começaram a ter acesso a fuzis, a metralhadoras, a granadas, a todo tipo de arma pesada. Há alguns dias atrás, uma viatura da Polícia Militar que estava fazendo um deslocamento de rotina aqui, administrativo, na avenida principal desse bairro, foi alvejada e um policial morreu com um tiro na cabeça. Foi mais seguro ter servido nas Forças Armadas norte-americanas nesses confrontos do século XX do que na PM aqui do Rio nos últimos 27 anos. Isso ficou muito claro em uma visita da Polícia Civil a Israel, ocasião que o especialista de Israel, de uma indústria bélica, disse que para o Rio de Janeiro, blindados policiais são insuficientes, que aqui, pelos níveis de violência e pelas ameaças, a gente tem que utilizar tanque de guerra. A taxa dos americanos mortos na Primeira Guerra Mundial, 2,46%. Os americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, 2,52%. No Vietnã, 0,98%. Na retomada do Kuwait, 0,02%. Nossa taxa de mortos, 3,22%. Enfrentamos marginais que usam barricadas para se defender, utilização de trilhos e outras emboscadas para impedir o acesso policial em muitas comunidades. Isso são ações de guerrilha. Ponto, não tem que se discutir. Agora, só que isso não está na periferia, não está no meio de uma floresta, está no meio da cidade. O criminoso, como tática de guerrilha, ele utiliza de maneira associada a barricada na via e uma seteira onde tem um criminoso com fuzil. Ele espera o momento que o policial saia do blindado, tente passar aquela barricada ou remover a barricada para alvejar o policial. Coloca um helicóptero nesse cenário. Você sobrevoa com o helicóptero, automaticamente quem está atrás daquele muro é obrigado a sair do muro. Ele não pode ficar lá tentando atingir quem está abaixo do muro. Então, automaticamente, ao sair dali, o policial de baixo ele vai dar 0 tiros. Ele vai tirar a barricada e vai subir sem um tiro disparado. Então, a chegada do helicóptero inibe os criminosos que acabam não ficando no local, permitindo que os grupos de policiais entrem na favela. Com isso, a gente reduz o tempo de operação
ele reduz consideravelmente o dano colateral. Ou seja, as pessoas que defendem o não uso de equipamentos como um helicóptero, como um blindado, na verdade entendem muito pouco de operação. Brizola tomou uma medida que ficou marcada na história do Rio de Janeiro, que foi a primeira vez que a polícia carioca foi impedida de subir nas favelas, dos morros do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse precedente criado pelo Brizola não é isolado. Há pouco mais de um ano atrás, nós tivemos, por determinação judicial, exatamente a mesma situação. A polícia hoje do Rio de Janeiro, para fazer uma operação policial nas favelas, ela tem que cumprir uma série de pré-requisitos que, na prática, significa uma proibição de realização de operação nas favelas. As operações com uso de helicópteros estão proibidas, só podem acontecer se houver urgência, extrema necessidade e uma boa justificativa. O STF decidiu, a pedido de um partido político, decidiu estabelecer rígido controle para a operação policial. Alguns meses depois, um policial militar do Rio de Janeiro, na folga, foi comprar uma peça de uma máquina de lavar numa região que não era uma favela, mas que o Comando Vermelho tinha avançado para essa região em função da ausência de operações policiais. O Comando Vermelho aproveitou a decisão do STF para expandir o seu território. Esse policial ficou cercado, entrou numa casa e durante 5 horas ele enfrentou pelo menos 100 traficantes. Ele matou alguns dos bandidos e quando a polícia militar foi acionada para resgatá-lo, ele pegou o telefone e falou: "Estou cercado por mais de 100 bandidos." O grande dilema da polícia militar durante alguns minutos foi: a gente não pode ir lá resgatar nosso colega, porque está proibido pelo STF. O STF proibiu, pô, não pode ir lá. O colega vai morrer? Não, não vai morrer. Isso é uma situação excepcional. Vamos lá resgatá-lo. Mas analisando isso de uma forma clara, calma, a própria decisão do STF que provocou esse avanço dos bandidos para as ruas próximas às favelas. O Comando Vermelho e as milícias, todo dia, aproveitam para ganhar mais um território, mais uma rua, mais uma rua. E a primeira ação do Comando Vermelho ou da milícia é fechar essa rua com um entulho, com obstáculos, para que o morador perca o direito de chegar em casa de carro. O morador tem que deixar o carro na avenida, para que a limpeza urbana não possa mais retirar o lixo. Aquela rua vai virar, em algum tempo, um grande lixão imundo, propício à atividade de venda de cocaína e maconha. A impressão que eu tenho é que os ministros do STF não estão atentos a isso e não conhecem a realidade do Rio de Janeiro. Essa ação do STF coloca o Rio de Janeiro e o Brasil em risco nos próximos anos. Então, de você proteger os criminosos, criar uma legislação tão absurda quanto a brasileira em termos de benevolência com os criminosos, receberem apoio da mídia comercial, encontrarem elementos dos poderes executivo, legislativo e judiciário que parecem militar a favor do crime, geram esse caldo que nós estamos vivendo aqui. Uma estatística confiável que a gente tem é de 2016, mas só pegou as 27 capitais, né? As 27 capitais tinham 1.850.000 roubos por ano. Então, dá para avaliar que as cidades, todas as cidades brasileiras somadas, tenham mais de 3 milhões, né? Você está falando de capital, você não está falando de Nova Iguaçu, não está falando de Niterói, de Londrina, de Maringá, de cidades grandes, importantes, né? Campinas, Santos. Todo brasileiro tem direito a um furto. Não acontece nada caso cometa um furto, nem preso, nem processado o camarada é. Nos últimos 10 dias do Rio de Janeiro, 12 pessoas foram espancadas nas praias do Rio de Janeiro por populares, linchamentos na praia. Mas por que esse linchamento ocorreu? Porque a vítima do roubo e do furto na praia tem a percepção clara, verdadeira, que não existe justiça nesse país. Nós temos ainda outros elementos que acabam influenciando e atraindo, eventualmente, importantes criminosos para o Brasil. Talvez o que possa ser lembrado nesse caso são justamente os precedentes
que nós já tivemos, como, por exemplo, o caso do Ronald Biggs, do assalto ao trem pagador, que acabou vindo para o Brasil e permanecendo no Brasil um largo período de tempo. Em 1993, eu perguntei se ele estava disposto a se entregar. Não pretende sair do Brasil? De jeito nenhum. Vai permanecer aqui. Se Deus quiser. Como também o caso de Cesare Battisti e de outros que acabaram por encontrar no ordenamento brasileiro e na realidade brasileira a possibilidade de aqui se refugiar e permanecer. Principalmente o delinquente violento e que busca lucro com a prática do crime, a gente percebe que são pessoas que têm total lucidez, muitas vezes inteligentes e que analisam os riscos e benefícios da ação. E atualmente essa balança no Brasil está pendendo para muito mais benefícios do que riscos. A população já se deu conta, né? A população já se deu conta, principalmente a população mais humilde, né? Que não aguenta mais esse discurso de que o criminoso é uma vítima da sociedade, porque vítima é ela, a população humilde. Vítima é o trabalhador assaltado no ponto de ônibus às 5 da manhã, assaltado no trem, o famoso trem da Central aqui do Rio, que atende uma população muito carente. O trem no Rio de Janeiro é um meio de transporte para a população mais humilde, que mora na periferia. Você é assaltado dentro do trem, a empregada doméstica é assaltada dentro do trem, a faxineira é assaltada dentro do trem. E eu, infelizmente, tenho que falar que o crime no Brasil compensa e agora ele está cada vez mais compensando. Então está ficando cada vez pior. Efetivamente, a gente está perdendo, porque a lei não favorece a sociedade e não favorece as vítimas. Nós vamos ter cada vez mais criminosos no seio da sociedade, né? Então, vamos ter os índices criminais aumentando. É mais gente sendo roubado, mais gente sendo estuprado, mais gente sendo morta. Agora uma notícia absurda e muito triste aqui no Rio de Janeiro. Morreu agora há pouco um médico que foi esfaqueado quando andava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. Testemunhas contaram que esse médico foi abordado por um grupo de assaltantes, todos adolescentes, e que mesmo sem reagir, ele acabou levando várias facadas. Em qualquer situação relacionada a assalto, mantenha-se calmo. Difícil, né? Se manter calmo, você, principalmente se tiver uma arma apontada para a sua pessoa. Mas busque inspiração em Deus, mantenha a tranquilidade, conte de 1 até 10. O objetivo é imobilizar a vítima dentro dos pneus e incendiar, prática conhecida no crime como micro-ondas. Costumo usar o aplicativo Fogo Cruzado para me informar sobre focos de tiroteios. Por favor, não é para ficar juntinho por causa do coronavírus e também não é para ficar em pé. Infelizmente, a gente tem que ficar nessas condições, sentados no corredor da escola, tendo que manter a distância e, ao mesmo tempo, se proteger dos tiros que estão constantes todas as tardes aqui.